Olá, paz! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal do YouTube. É um prazer te receber aqui. Para você que ainda não é inscrito, se inscreva e ative o sininho para receber as nossas notificações e ficar por dentro dos novos conteúdos deste canal. Aqui temos também devocionais, testemunhos e ministrações para que você seja ainda mais abençoado. Como igreja, queremos te deixar um convite para que você possa nos fazer uma visita de forma presencial assim que possível e conhecer a nossa casa. Agora você ouvirá uma palavra que irá edificar a sua vida. Aumente as suas expectativas. Que Deus te abençoe. Quero compartilhar um texto que o Senhor confiou ao meu coração. Abra aí comigo, por favor. Livro do profeta Daniel. O capítulo é o de número 2. E o verso é o de número 21. Livro do profeta Daniel, capítulo de número 2, verso de número 21. Se você não encontrou, vai estar projetado no telão para que você possa acompanhar. O texto é esse. É Ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Tem sábio aqui? Tem inteligente aqui? Eu vim pregar para pessoas sábias e inteligentes nessa noite, filhos de Deus. Mas o tema da minha mensagem eu prego baseado na parte A desse versículo. É Ele quem muda o tempo e as estações. Você pode dizer isso? É Ele quem muda o tempo e as estações. Você acredita que Deus está mudando o tempo e está acrescentando estações na sua vida? Então diga glória a Deus, porque nessa noite de quarta-feira aqui em Londrina o Senhor está dizendo: chegou a hora de você ouvir o som da sua nova estação. Chegou a hora de você ouvir o som que Deus tem preparado para você. Chegou a hora de você começar a cantar um cântico novo que somente Deus pode colocar nos seus lábios. Eu sinto a presença de Deus nessa casa. E eu acredito que até o término desse culto, você vai sair daqui ouvindo nitidamente o som da sua nova estação. Quadrangular Palhano, se você acredita nessa palavra, se assenta dando glória a Deus e aleluia, porque Ele está neste lugar. Aleluia. O tema da mensagem é esse: ouça o som da sua nova estação. E por falar em som, eu não poderia ministrar sozinho. Não é simplesmente fazer um fundo, mas ministrarmos juntos. Vocês acreditam nisso? Então vocês podem, me dão a honra de ministrar comigo hoje? Então façam essa leitura enquanto eu ministro e vamos juntos derramar sobre essa igreja o que o céu está liberando aqui hoje. Amém? É uma mensagem temática, então eu não vou me ater ao contexto deste texto para explicar. Não é uma mensagem expositiva. Eu usei um texto que Deus confiou ao meu coração para derramar sobre vocês esse tema. É Ele quem muda o tempo e as estações. É Ele quem muda o tempo e as estações. Quando você olha a palavra tempo e a palavra estações, ambas estão anexadas uma à outra. O tempo, ele é composto de 24 horas. Há quem diga uma frase que hoje o tempo é a moeda mais preciosa. Quantos aqui já ouviram isso? O interessante é que se o tempo é a moeda mais preciosa, quem nos concede tempo? Deus. E Deus, Ele é justo. E se Deus é justo, Ele paga todos com o mesmo salário. Todos temos 24 horas todos os dias. Eu costumo dizer para os nossos amados irmãos lá na Irlanda, que quando eu demando alguma coisa, auxilio e peço assim: gente, vocês podem me auxiliar, o time de voluntário, qualquer um, de vez em quando eu ouço uma resposta dizendo assim: pastor, não tenho tempo. Aí eu sou obrigado a olhar para ele e dizer assim: ninguém tem tempo, tempo não se tem, tempo se cria.
Mas o que eu posso fazer diante disso? É olhar a minha prioridade. Porque a minha prioridade vai revelar aonde o tempo está sendo investido. Aonde você dedica o seu tempo revela a prioridade aonde está o seu coração. Aonde você investe o seu tempo revela a prioridade que você colocou no seu coração. Alguns hoje colocaram a prioridade em estar na casa do Senhor, em vir adorá-lo, em vir bendizê-lo, em vir enaltecê-lo. Por quê? Porque você sabe que você poderia estar fazendo qualquer outra coisa. Existiriam N filmes, N séries, mas quando deu 7 horas, você tomou um banho, passou um perfume e disse: eu vou lá, porque a minha prioridade ainda é Ele. Eu vou lá, porque o meu coração ainda está nele. E quando a sua prioridade está em Deus, Deus acrescenta tempos e estações. O tempo está relacionado às estações, e quando a gente olha para a estação, pelo menos 4 a gente consegue enxergar. 4 estações, cada uma delas durando aproximadamente 3 meses, e ela completa todo um ano que nós vivemos. E os ciclos vão passando. Passa uma estação, entra outra, sai de outra, volta naquela. E nós vamos vivendo nesse ciclo diante do tempo, por cada estação que Deus libera sobre nós. Mas eu quero que você entenda nessa noite é que toda estação carrega um som. Você pode repetir isso? Toda estação carrega um som. Isso. E nem sempre esse som é audível, mas ele é perceptível espiritualmente. Talvez você não ouça ele com os seus ouvidos naturais, mas no mundo espiritual um som está sendo produzido. Eu vim dizer para alguém nessa noite de quarta-feira que a sua nova estação vem carregada de um som profético de Deus. Eu vim dizer nessa noite de quarta-feira que a nova estação que Deus está te conduzindo vem carregada de uma trilha sonora profética. Eu vim dizer nessa noite de quarta-feira que essa nova estação no culto da vitória, Deus está dizendo: abra os seus ouvidos espirituais para ouvir a trilha sonora que eu já estou liberando sobre você. Por que, pastor Alisson? Porque existem estações que anunciam transições, existem estações que anunciam ativações, existem estações que anunciam rompimento de ciclos, finalizações de ciclos. Outras estações vão anunciar sons de um início de um novo ciclo. Entenda, Deus fala de várias formas. Deus fala por intermédio do vento. A palavra de Deus nos diz que a voz do Senhor é como voz de muitas águas. Se Deus fala por intermédio do vento, Deus também fala por intermédio do silêncio. Mas entender o silêncio de Deus muito é dolorido. Mas o que eu preciso entender, que até no silêncio Deus revela o seu poder. E que poder é esse que Deus está revelando? Eu falo quando eu quero, porque o controle ainda sou eu. Eu falo quando eu quero, porque mesmo que eu esteja em silêncio, não significa que eu esteja ausente, mas eu estou dizendo para você: a hora que eu abrir a minha boca, a hora que a minha voz ecoar, será para liberar a trilha sonora da sua nova estação. Eu estou vendo gente com mão levantada, isso me motiva a profetizar nesse culto da vitória. Deus está liberando o som da sua nova estação. E quem não ouve o som da estação, se atrasa no propósito. Quem não ouve o som da nova estação, vive atrasado no propósito. É por isso que tem muita gente perdido. Você pergunta para ele e diz: para onde você vai? Eu estou indo no estilo evangelista Zeca Pagodinho, para onde a vida me levar. Misericórdia, querido. Quem tem propósito não vai para onde a vida me levar. Quem tem propósito ouve o som da nova sua estação e está indo em direção à sua promessa, em direção ao seu propósito.
Quem não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. Mas nessa noite você colocou a Avenida Maringá 2250 e disse: eu vou lá. Por quê? Porque lá Deus vai liberar o som da minha nova estação. Eu senti no meu espírito e eu libero uma palavra: Efata! Abra os ouvidos espirituais, Senhor, para que eles ouçam o som da sua nova estação. Você não vai mais andar atrasado sem propósito. Você vai andar em direção à sua nova estação. Você pode dizer para quem está do seu lado: é a primeira e única vez que eu faço isso. Deus está reproduzindo o som da sua nova estação. Vai lá, vai lá, vai lá. Isso, faz igual a irmã, se possível, pega na mão dele, pega na mão dela e diz assim: Deus está reproduzindo o som da sua nova estação. Oh, e pelos ouvidos da fé eu ouço, ele é lindo. E não é uma trilha sonora de terror, não é uma trilha sonora de suspense, é uma trilha sonora de celebração, é uma trilha sonora de alegria. Oh, quadrangular palhano, entenda o que o Senhor está querendo dizer a você nessa noite. Quantas estações temos? 4 estações. Eu vou entrar aqui nelas agora: primavera, verão, outono, inverno. Cada estação carrega um som profético. E eu não sei se você está vivendo uma primavera, se você está vivendo um verão, se você está vivendo um outono ou talvez um longo inverno. Mas nessa noite vamos perceber juntos que cada estação dessa carrega um som profético. Aleluia. Ouça o som da sua nova estação. Ouça o som da sua nova estação. Primavera, quem aqui gosta da primavera? Eu particularmente amo a primavera. Na Irlanda, é a estação mais linda daquele país. Para que você entenda um pouco, a Irlanda, dos seus 365 dias do ano, 250 dias chove. Alguns já disseram assim: misericórdia. Uns até fizeram o sinal da cruz, brincadeira. 250 dias chove, mas quando chega a primavera, meus irmãos, a Irlanda fica linda. Não, ela já é linda, ela fica maravilhosa. Porque entenda, a Irlanda não tem arquitetura humana. Não é como Paris, que tem a Torre Eiffel. Não é como Londres, que você vai ver o Big Ben, a London Eye. Mas quando você chega na Irlanda, você vai ver as montanhas, você vai ver as cachoeiras, você vai ver os lindos vales, você vai ver as estradas curtinhas, mas com paisagens maravilhosas. E quando a primavera chega, fica tudo florido. E quando a primavera chega, fica uma visão de cinema, querido. E o que isso quer dizer? É que Deus está fazendo algo novo. E quando eu olho para a Bíblia, Isaías já deixou relatado para nós, do seu capítulo 43, versículo de número 19: eis que eu faço uma coisa nova. Ei, entenda, esse é o som da primavera. Eis que eu faço uma coisa nova. Quando? Ontem? Não, não é isso que Isaías diz. Quando? Amanhã? Não, não é isso que Isaías diz. Então é quando? Agora ela surgirá. É num tempo presente. E Deus, quando quer mostrar a sua nova estação, Deus, quando quer revelar o som profético do seu futuro, sempre trará um profeta no seu presente. Então levante a sua mão, porque eu libero algo do céu sobre você, quadrangular palhano. Deus está fazendo algo novo, e é agora, e é nesse culto, e é nessa estação. Oh, eu senti o peso dessa palavra, porque a primavera está florescendo para você. A primavera é o tempo da promessa florescendo. A primavera é quando as sementes enterradas começam a florescer. A primavera é quando o frio foi embora e os recomeços, a beleza começa a ressurgir.
É um som alegre, é um som de celebração, é um som de vitória, é um som de restauração. E o Senhor me trouxe da Irlanda aqui para dizer para você nessa noite: chegou esse tempo. Por esse aleluia eu vou mais uma vez. Chegou esse tempo. Que tempo, pastor? Tempo de se levantar depois de um longo inverno. Que tempo é esse, pastor? Tempo de enxergar os pequenos sinais, mesmo que sejam pequenos brotos. Que tempo é esse, pastor? Tempo dos pequenos começos, ao qual nós não devemos desprezar. Que pequenos começos são esses? A empresa que abriu, o negócio que deu certo, o ministério que avança, a igreja que está rompendo. Deus está dizendo para alguém nessa noite: celebre, porque toda nova estação começa com sinais sutis. Toda nova estação começa com sinais sutis. Então não ignore os brotos, não ignore os pequenos frutos. Essa é a prova que Deus ainda está trabalhando em você. Deus está trabalhando em você, porque Deus está trabalhando em mim. Porque o som espiritual da primavera se chama graça. O som espiritual da primavera se chama graça. Por que graça? Porque é favor imerecido. Nós não merecíamos, mas Ele decidiu fazer mais uma vez. Nós não merecíamos, mas Ele decidiu nos encontrar, nos levantar e dizer assim: vou colocar um cântico novo nessa nova estação. Favor imerecido, porque você não merecia, mas Ele decidiu reproduzir esse som. O som da graça é incrível, o som da graça é maravilhoso, o som da graça somente Deus pode reproduzir em nós. Será que você está vivendo uma primavera? Já identificou esse som aí? Talvez você esteja vivendo um verão. E o que é o verão, pastor Alisson? Intensidade. O que é o verão? O sol escaldante. O que é o verão? É quando eu pego e desço para Balneário Camboriú, faço uma selfie e diz: Deus me honrou. O que é o verão? É quando eu abro a piscina, vou para o clube e começo a desfrutar com a minha família. O salmista no seu número 32, verso 4 vai dizer: no calor do verão secou-se o meu vigor. Porque tem gente que trabalha e trabalha muito no verão. O meu exemplo são as minhas ovelhas na Irlanda. Se 250 dias choves, o que sobra? O restante, que é o do verão. Então eles trabalham e trabalham muito no sol do verão, porque o restante do ano vai ser difícil para eles. E aí você vai conversar com eles, alguns dizem assim: pastor, o sol está forte, eu estou cansado, eu estou exausto, não está fácil, porque o verão é quente, o verão é intenso. Eu sei, esse é o som que o verão reproduz. Mas sabe o que é mais lindo? É quando o sol está tão alto, as nuvens não estão presentes, está aquele solão azul, é onde as coisas começam a ser reveladas. E Deus me trouxe da Irlanda aqui hoje para dizer: Deus tem um som para revelar para você. Deus tem um som, é o som da pressão, é o som da batalha, é quando o céu está aberto, é quando a frutificação começa em meio calor. Por quê? Porque o verão é a estação da colheita. Ei, eu vou de novo. Aí, o verão é a estação da colheita. E o Senhor fala no meu espírito, e eu preciso liberar isso para você. Deus está inserindo você na estação da sua colheita. Eu vou de novo. Deus está inserindo você na estação da sua colheita. Por quê? Fomos ensinados a clamar por providência. Por muito tempo eu ouvi a minha mãe dizer: Deus proverá, meu filho, Deus proverá, meu filho. E Deus provê. O problema é quando a gente faz da provisão um estilo de vida, e aí não pega as colheitas que Deus já tem para nós. Qual foi o dia que te ensinaram a orar pelas tuas colheitas? Quantas sementes você coloca nesse altar? Quantas primícias você já colocou aqui? E o Senhor está dizendo: existem colheitas que estão retidas, mas o som da estação do seu verão está ecoando nessa noite, te dizendo: ore pelas suas colheitas que estão retidas, porque o céu está dizendo: chegou a hora de colher, quadrangular palhano, chegou a hora de colher a boa, a
derretida, a recalcada, sacudida, transbordante. E é nessa estação, quem crê, eu estou vendo meia dúzia de mão levantada, receba o som dessa nova estação. Não foi fácil, pastor, eu sei que não. O sol castiga, Deus permite o calor para amadurecer o fruto. Deus permite o calor, mas o calor é para amadurecer o fruto. Aí tem gente que não entende, pastor Ricardo, está dizendo assim: Deus, está quente demais. E Deus está dizendo: não é quente, é amadurecimento. Alguém vai dizer assim: Deus, eu não aguento mais. E Deus está dizendo: aguenta firme, porque daqui a pouco o fruto vai estar madurinho e o sabor dele vai ser excelente. Sabe por quê? Crescimento exige resistência, e resistência só se recebe à exposição do calor. O que você chama de desistência, Deus chama de resistência. Aguenta só mais um pouquinho, porque daqui a pouco alguém já vai saborear o fruto dessa nova estação. Aguenta só mais um pouquinho, porque daqui a pouco aquilo que está forte vai servir de um sabor maravilhoso para os seus filhos, para aqueles que estão à sua volta. Tem alguém que acredita nisso? Tem alguém que acredita nisso? O verão vai revelar o fruto da estação que foi lançada a semente. Uma outra estação foi lançada a semente, e a intensidade do calor está revelando que você está amadurecendo. Amadurecendo. Eu vim aqui para dizer para alguém que Deus está se agradando do teu amadurecimento. Eu vim aqui para dizer para alguém que Deus tem se agradado do teu amadurecimento. Satanás pensou que ia acabar com você. Satanás pensou que você desistia. Satanás pensou que você ia parar. Satanás pensou que ela não vem no próximo culto. Aí eu imagino Deus olhando e dizendo: ele pensou que ela ia parar no verão. Ele pensou que ele ia parar no verão, mas mal sabia o que ele chamava de desistência. Eu estou chamando de resistência. Aguenta firme, que daqui a pouco esse calor só está amadurecendo os frutos dessa nova estação. Ouça o som da colheita da sua nova estação. Será que eu posso ouvir um amém misturado com aleluia? Acredita, bate palma então, bem bonito. Isso é para Jesus, bate palma bem bonito. Aleluia. Esse é o som da colheita da sua nova estação. Eu não sei se você está vivendo uma primavera, eu não sei se você está vivendo um verão, mas pode ser que alguém aqui hoje esteja vivendo um outono. E qual é o som do outono? É o som das despedidas. Eu senti Deus aqui agora. É o som das despedidas. Quem que canta isso? João escreveu no seu evangelho, no capítulo 15, versículo 2: todo ramo que dá fruto, ele limpa, porque produza mais fruto. Todo ramo que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto. O problema é que às vezes, na estação do outono, na estação das despedidas, nós estamos olhando a árvore perdendo as suas folhas, os frutos já foram retirados, está se aproximando para ficar seca, e a gente está deixando. Por que foi embora? Por que deixou? Por que saiu? É Deus olhando e dizendo: eu não estou cortando, eu estou podando. Para que a poda? Para que você possa produzir mais frutos. Quadrangular palhando. Eu sinto algo aqui agora, porque eu senti o peso da palavra. Deus está dizendo: está chegando o tempo da poda, mas é poda, não é corte. Está chegando o tempo da poda, não é poda, não é corte, mas é poda. Por quê? Porque eu quero que produza mais
frutos, porque eu quero que produza mais frutos. Eu estou vendo meia dúzia de mão levantada. É alguém que acredita. Não se assuste com a poda está revelando um crescimento fora do comum. Quem é que acredita nessa palavra? Quem é que recebe essa palavra? Não é você perdendo, é Deus limpando. Por esse aleluia eu vou de novo. Não é você perdendo, mas é Deus limpando. As folhas estão caindo, por quê? Porque está revelando um excesso. É o som da separação, é o som da reflexão, é o som da despedida. Mas às vezes a gente precisa entender esse som, que as coisas não podem continuar assim. Por que não podem? Porque Deus quer que você produza mais frutos. Deus quer que você produza mais frutos. A gente olha para o outono e diz: já perdi, já foi, não volta mais. Mas esquece que é Deus que muda o tempo e as estações. E daqui a pouco essa estação, esse ciclo pode voltar de novo. Deus está olhando para você e dizendo assim: ei, algumas amizades precisam ir embora. Ei, você precisa se afastar de algumas mesas. Ei, você precisa cortar alguns relacionamentos. Mas está olhando, está dizendo: ai, é minha amiga, amiga da onça, porque quando você levanta da mesa, o assunto é você, e Deus está dizendo: eu sou capaz de ouvir conversas que você não ouve, e é por isso que eu decidi tirar, e é por isso que eu decidi limpar, e é por isso que eu decidi enviar você, porque Deus está dizendo: o som do outono é o som das despedidas. Aleluia! Por que Deus faz isso? Porque Deus remove os excessos para preservar a essência. Oh, Deus remove o excesso para preservar a essência. Sua essência é preciosa demais. Sua essência é preciosa demais. Para que as folhas simplesmente fiquem aí, para que frutos que muitas das vezes estão podres. Mas Deus está dizendo: o outono está te ensinando que perder faz parte do amadurecimento. O outono está te ensinando que às vezes perder faz parte do crescimento. Quando Deus começa a podar, é sinal que está dando fruto. Quando Deus começa a podar, é sinal que está dando fruto. A poda não é um castigo, a poda é um propósito. A poda não é Deus te castigando, a poda é Deus te esticando. Ai, 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 eu estou sentindo Deus nessa casa. Deus está dizendo para alguém: não estou te cortando não, filha, porque a árvore cortada não serve para nada, eu lanço ela no fogo. Então, Senhor, o que o Senhor está fazendo? Eu estou te podando, porque quando eu te podo, eu estou te impulsionando para o maior crescimento da tua vida. Eu já vi mão levantada, isso aqui é palavra profética. Deus está te podando para o maior crescimento da sua vida. Esse é o som da sua nova estação. Deus está te podando para o maior crescimento da sua vida. O som do outono pode ser triste, mas é necessário. O som do outono pode ser triste, mas ele é necessário. Eu estou vendo lágrimas. Talvez você está enfrentando o outono, né? Talvez você passou por uma primavera, talvez passando por um verão, talvez passando por um outono, mas talvez você esteja passando pelo som do inverno. E o som do inverno são dias frios. O som do inverno são dias que você, por exemplo, pelo menos lá na Irlanda, você se assenta na frente da lareira e fica se aquecendo. Não dá para ir lá fora. O frio é grande, a neve está alta. E aí você fica caseiro, você fica dentro de casa, você fica solícito. Ministerialmente falando, às vezes você entra na caverna como Elias e está dizendo: só restou eu. E o Senhor vem para você e diz: não, não só restou você não, tem mais 7.000 ainda.
Fica tranquilo. É o som do silêncio. O inverno é frio, é escuro, parece estéril. Olha para a árvore, está seca. Aquela árvore que produziu outrora, agora não tem mais frutos. Ela está sequinha. Quem olha vai dizer, tadinha dessa árvore, não vai chegar a lugar nenhum. A semente já morreu. A estação é de esconderijo, é de espera. O som do inverno é de um silêncio. Parece que o céu está calado. É um som de um quebrantamento. Mas sabe o que Deus está dizendo? O som do inverno não é exterior, o som do inverno é interior. Pastor, não entendi, vai entender agora. Porque quando todo mundo olha a árvore seca no inverno, sem fruto, sem produzir nada, é aí que ela se engana. Porque ela pode estar morta externamente, mas internamente ela está crescendo. Ela pode estar morta externamente, mas internamente ela está crescendo. Por quê, pastor Alisson? Porque no inverno suas raízes começam a crescer. Porque no inverno suas raízes começam a se expandir. Porque no inverno ela não está externamente bonita, mas internamente ela está crescendo. Deus está dizendo para alguém: pode estar externamente feio, pode estar externamente de um jeito que as pessoas não achem, mas Ele está trabalhando no teu interno. Ele está trabalhando dentro de você. Eu já estou vendo gente pulando lá atrás, eu já estou vendo gente marchando aqui. Deus está aumentando as suas raízes, porque antes de fazer você crescer para cima, Ele faz você crescer para baixo. É isso. Deus não te abandonou, Deus está gerando algo em você. Deus não te abandonou, Deus está gerando algo em você. É invisível, mas Ele está gerando algo. Porque só quem sobrevive o inverno está pronto para carregar a glória. Só quem sobrevive o inverno está pronto para carregar a glória da nova estação. E qual é a próxima estação? Eu volto para a primavera. Porque Deus é Ele quem muda os tempos e as estações. Mas no inverno não tem fruto. É eu entender que eu não preciso de fruto quando entendo que Ele está trabalhando dentro de mim. Oh, meu Deus, eu vou encerrar essa ministração com essa palavra. Você está aqui comigo? Projeção, projeta para mim, por favor, Abacuque, capítulo de número 3, versículo de número 1. O que diz no começo do versículo? Oração, Abacuque sob forma de Abacuque começa orando, mas termina cantando. Escute o som da sua nova estação. Abacuque começa orando, mas termina cantando. Por quê, pastor Alisson? Porque no inverno você ora: Deus se lembra de mim, Deus cuida de mim, Deus faz algo por mim. Não tem fruto, não tem folha, não tem nada. E Deus está dizendo: nessa estação você vai começar orando, mas vai terminar cantando. Por quê? Porque coloca o versículo de número 17. Ainda que a figueira não floresça. Isso é um cântico. Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e nos currais não haja mais gado, todavia, eu me alegrarei no Senhor e exultarei o Deus da minha salvação. Você quer mais uma para a gente encerrar? Eis que o inverno se foi, o tempo de cantar
chegou. Eis que o inverno se foi e o tempo de cantar chegou. Quadrangular Palhano, se coloca de pé comigo, por favor. O céu está reproduzindo o som da sua nova estação hoje aqui. E Deus está chamando vidas aqui para viver algo novo. Deus está chamando vidas aqui para cantar essa canção de Abacuque. Deus está chamando alguém aqui para cantar esse novo cântico. Eu senti o céu liberando algo sobre vocês, Quadrangular Palhano. Londrina, que se prepare, porque essa nova estação que essa igreja está entrando é Deus autorizando e dizendo: chegou o tempo de cantar, chegou o tempo de reproduzir o som, chegou o tempo de avançar, chegou o tempo de expandir e o meu nome ser glorificado por intermédio da vida de vocês. Urabakalamaia. Se tem alguém que acredita em palavra profética, eleve a sua mão, feche os seus olhos, expresse algo ao Senhor, porque eu não brinco de pregar, eu senti o peso dessa palavra. Urabakalamassurihai, Kelemanore Serebekotolamadarabaia. Deus está colocando o cântico da sua nova estação nos seus lábios. Ouça o barulho, ouça o barulho, olha aí, ouça o som. Ó, aleluia. Você entendeu essa mensagem? Deus falou com você, o louvor vai cantar. E enquanto o louvor canta, se o que foi ministrado aqui hoje fez sentido para você, eu quero nessa quarta da vitória te convidar a sair do teu lugar, porque independente da sua estação, existe um som profético para você aqui hoje. Existe um som profético para você aqui hoje. Saia do teu lugar. Por mais pressão